Olá, seja bem-vinda ao canal do Estratégia Carreira Jurídica. Está começando mais uma entrevista por aqui. Hoje nós vamos conhecer a história da Anitta, que foi aprovada em segundo lugar para o cargo de delegado no concurso da PC São Paulo. Ela vai contar para a gente um pouquinho da trajetória, vai contar também um pouquinho da expectativa para o baile dos primeiros da edição de 2025. Mas antes de tudo isso, nós queremos te conhecer, Anitta, então seja muito bem-vinda. Pode se apresentar, por favor. Bom, eu sou a Anitta, fui aprovada no último concurso da Polícia Civil do Estado de São Paulo, em segundo lugar, depois da classificação geral, e estou animadíssima a estar aqui novamente. Nós já recebemos a Anitta aqui na sede do Estratégia anteriormente, ela já contou pra gente um pouquinho, né, de como era a trajetória. Mas, pra gente entender, para quem nunca assistiu a sua entrevista aqui antes, como tudo começou? Por que você decidiu estudar para concurso? Você já sabia o que você queria desde o início? Sim, eu sou filha de delegados. Então eu cresci em delegacias de polícia, meu pai sempre amou a carreira, ele era realmente vocacionado. Ele saiu de uma carreira de bancário que ele não gostou, não se adaptou, se arriscou na polícia e descobriu a vocação dele. E a partir daí eu e minhas irmãs crescemos neste ambiente e vimos o quão importante é a função, quão gratificante é, apesar de não ser tão valorizado, infelizmente, mas o quão importante é essa função. E criamos esse amor. Então eu fiz a faculdade de Direito já pensando no concurso para delegado e eu nunca tive uma segunda opção, nunca pensei em outras opções, apesar de nós termos uma gama enorme. Sim. Mas para mim delegado sempre foi o foco principal. Quanto tempo você estudou até conseguir a aprovação? Bom, quando eu saí da faculdade, nós tivemos um vácuo de concursos para a área policial. Então ficamos muito tempo sem concursos. E aí eu acabei desfocando um pouco, fui fazer outras faculdades, fui lecionar. Então eu me formei em Sociologia, me formei em Pedagogia, fiz 2 pós-graduações. Fui dar aula para Educação Infantil, Ensino Médio, cursinho, me aventurei. E aí em 2018 abri o concurso para a Polícia Civil novamente. E aí foi aí que me deu o start de novo de realmente focar nisso. Eu nunca parei de estudar, mas eu não estava naquele ritmo de concurso. E aí em 2018 foi quando eu conheci o Estratégia, e aí eu prestei o concurso para delegado e também prestei para outras carreiras. Infelizmente não passei para delegado, fiquei por um pontinho, mas passei para escrivão e passei para auxiliar de papiloscopista. E acabei assumindo o cargo de escrivão. E aí depois que eu saí da academia de polícia, que comecei a trabalhar efetivamente, eu voltei a estudar com foco em delegados. E aí eu reprovei novamente em 2022 em São Paulo, de novo por um ponto, mas obtive êxito em 2023. E qual você acha que é o diferencial daquele momento em que você não estava conseguindo a aprovação por pouco e agora que você conseguiu, você mudou alguma chavinha ali? Eu acho que o que me impediu de passar antes foi o lado emocional. Eu ficava muito ansiosa para passar logo, eu me pressionava demais, estudava demais além da conta, exagerava. Então eu exigia demais de mim. Cheguei a ficar doente, de sobrecarga mesmo, sabe? E foi quando eu decidi realmente entregar, só fazer minha parte e deixar as coisas acontecerem. Foi quando aconteceu naturalmente e acabou sendo fácil. Foi mais leve, eu fui para a prova mais leve, o conteúdo fluiu de forma mais leve. Então para mim a virada de chave foi essa mesmo, entregar, sabe? Confiar em Deus no momento certo e só entregar, não ficar me pressionando tanto. Tanto é, se você me permite, na segunda fase, que era a prova discursiva, eu fiz uma coisa que eu nunca tinha feito, porque eu sempre tive um ritual de prova. Então eu sempre fazia minhas provas da mesma forma. Tanto é que a gente orienta o pessoal aconselha o pessoal que faz concurso a agir dessa forma para não correr riscos na hora da prova. Então a gente treina e a gente faz a prova da mesma forma. Só que quando chegou na prova, eu senti uma paz de espírito absurda. E eu comecei a ler as questões, eu realmente fazia na ordem delas, por inteira, seguia para a próxima inteira, mas naquele dia eu não fiz isso. Eu comecei a fazer na primeira, aí eu respondi uma parte da primeira, não lembrava o resto da pergunta, eu ia para a segunda, aí eu voltava para a primeira, ia para a quinta, voltava para a terceira, enfim, eu fiz uma bagunça ali, sabe? Mas os conteúdos foram vindo. Então a resposta que eu não sabia, acabava que vinha a resposta, ouvia uma coisa semelhante. Às vezes eu não sabia o tema X, mas eu pensava numa coisa semelhante, escrevia, e aí quando eu fui ver o gabarito depois era exatamente o mesmo conceito e eu não sabia que tinha outra terminologia. Então foi assim, era o momento certo, do jeito certo. Sim.
E isso mostra que também não existe uma forma única de estudar, o certo, o errado. Você se adaptou no momento que você sentiu aquilo, né? E acabou que deu certo, né? Exatamente. Não existe uma fórmula única para todo mundo, ou mesmo para a gente. O momento da vida da gente que a gente está vivendo, as circunstâncias daquele momento alteram completamente a forma como a gente vai fazer essa prova. Sim. E por isso que é importante a gente ser maleável, a gente entender o momento, aceitar o momento e seguir. Em que momento você conheceu estratégia e quais foram as ferramentas em cada fase que realmente fizeram diferença na sua aprovação? Eu conheci o estratégia em 2018. Acho que 2018, ou final de 2017, mas foi no concurso de 2018. Eu me recordo que o estratégia estava muito em alta na época. Vocês tinham o... Acho que ele ainda faz parte da equipe, que é o Paulo Bilinski. Uhum. Ele estava em tudo, ele era o delegado. Então, nossa, ele fazia um alvoroço assim, com o pessoal que queria prestar para delegado. Então, ele chamava muito atenção nas redes sociais. E aí eu pensei, poxa, acho que vale a pena ver como é que é esse curso, ver o material. E eu gostei muito do material escrito. Porque eu gosto de um material mais completo, mais extenso. Eu não gosto de ficar variando de material, ter que ficar procurando as coisas ou conferindo. Eu não gosto disso, eu gosto de confiar numa coisa e seguir com ela até o final. E isso para mim foi todo o diferencial, porque tinha tudo no material escrito. E na época, como eu prestei escrivão, tinha matérias que eu não tinha tanta afinidade, como lógica, informática, e as aulas dessas matérias eram excepcionais. Eu lembro que as aulas de informática me fizeram gabaritar a prova, eu não entendia nada de informática. Excel para mim era uma coisa de outro mundo, imagina, eu não sabia mexer, não sabia nada. E eu aprendi a responder as perguntas. E na minha época, tinha prova oral de informática. Uhum. Então eu tinha que saber informática. E aí foi quando eu realmente gostei de estratégia, me adaptei ao estilo e prossegui, nunca troquei de curso, nunca testei outros materiais. Fiz cursos complementares de determinadas áreas para aprofundamento, mas sempre foi meu curso foco. E o que eu mais usei realmente foi o material escrito, mas também as videoaulas, as aulas de reta final, as aulas de hora da verdade, gostava muito, porque era bem direcionado, bem resumido, não dava aquela sensação de você estar perdendo tempo, sabe? Sim. Mas, na verdade, estava otimizando. Então, para mim, era excelente. E com isso, como que você pode resumir a importância da estratégia na sua preparação e aprovação? Olha, em termos de conteúdo, foi fundamental. Como eu disse, foi o único material que eu utilizei desde o início da minha preparação até a prova oral. Foi meu material base. Então, eu não tenho como complementar com outras coisas, entende? Foi meu material base para o estudo. E você falou que no início você se cobrava demais, estudava até demais, né, da conta. Quantas horas você chegou a estudar? No máximo, assim, e depois, quando você desacelerou um pouco, como que era o seu ritmo? Tá, eu tive essa fase de ficar completamente noiada, de achar que eu tinha que estudar horrores o tempo todo. Cheguei a ter dias de estudar mais de 14 horas. Assim, como? Não sei. Se você me pedisse para fazer de novo, não conseguiria. É um negócio que você entra... E muita gente passa por isso, infelizmente, sabe? De se cobrar tanto, de achar que aquilo vai fazer diferença, de achar que a quantidade vale mais do que a qualidade. E aí foi quando veio a minha reprovação de 2022, que eu estava muito bem de conteúdo, mas eu percebi que eu não estava bem emocionalmente, sabe? Que eu precisava mudar essa chave, porque eu cheguei na prova muito nervosa, eu cheguei tensa, eu cheguei achando que eu não ia lembrar de tudo, achando que eu tinha que decorar tudo, que eu tinha que saber tudo na ponta da língua, e não é assim. Quem passa no concurso não sabe tudo, não decora tudo. E foi quando deu essa virada de chave que eu falei assim, não, agora eu vou me organizar, vou fazer as coisas com calma, vou priorizar outras coisas da minha vida e vai dar certo. E aí foi que eu percebi que eu estava colocando o concurso como o senhor da minha vida e não era o senhor da minha vida nem de perto. Então eu coloquei Deus no lugar de Deus e o concurso no lugar do concurso. E aí eu me organizei e eu já trabalhava, já era policial, já tinha um horário um pouquinho mais apertado, mas eu estabeleci que eu estudaria 4 horas por dia de segunda a sábado. E domingo seria meu dia de repor algum atraso e de descansar. Então eu estudava religiosamente 4 horas por dia. Sim. E aí foi criando um hábito, parece difícil, porque se a gente somar as 8 horas de trabalho com as 4 horas de estudo, ainda assim dá uma carga horária grande.
Mas para mim deu certo. E aí eu adaptei meus horários, comecei a estudar antes de trabalhar, porque eu percebia que eu voltava do trabalho muito descansada, estressada. E aí eu ficava muito ansiosa no trabalho por saber que eu ainda ia ter que chegar e estudar. Então eu comecei a estudar antes do trabalho e também deu super certo, as coisas começaram a fluir, foi muito melhor. E o domingo, que era o seu dia de descanso, você tinha alguma atividade específica ali que você gostava de fazer para realmente relaxar a cabeça? Tinha várias, eu gostava muito, eu moro em sítio, sempre morei em sítio. Então tem bichinho para todo lado, eu gostava de curtir com a família, ler um pouco e realmente desligar das telas, sabe? Sair um pouco, não ficar tão... Porque concurseiro é complicado, mesmo no dia que ele tá de lazer, que ele tá de folga, ainda tem aquela coisinha que quer ler, aquela coisinha que quer assistir, então eu tentava fugir um pouco disso. Isso não aconteceu na prova oral, que na prova oral a gente estava todos os dias, raramente tinha um dia de descanso, mas porque era mais treino, tinha mais contato com o pessoal, então não era uma coisa tão cansativa quanto o estudo para as primeiras fases. Qual foi a sua maior dificuldade na preparação para a prova oral? Olha, a prova oral, todo mundo fala que eu sou um pouquinho fora da curva nisso, porque era a minha fase preferida. Eu gostava de interagir com as pessoas, eu achava um estudo muito mais gostoso. Então, para mim, a maior dificuldade, assim, no caso, era de tentar falar com o examinador de uma forma bem formal mesmo, na linguagem jurídica. Porque como eu venho de lecionar, eu tendo a tentar simplificar tudo. Tentar deixar didática a resposta, tentar explicar de uma forma que todo mundo entenda. Mas ali esse não era o objetivo. A gente tinha que falar de uma forma jurídica, uma forma formal, correta. E então eu me treinava bastante para isso e para tirar vícios de linguagem, que todo mundo tem, é normal. Então eu treinava bastante para tirar os vícios, para falar de forma correta, para ser objetiva, porque eu também tendo a explicar bastante as coisas. Então eu treinei bastante isso. E como foi a sensação quando você viu que estava aprovada nesse concurso, com uma colocação tão boa? Nossa, pra mim era uma coisa que eu sempre esperei, foi muito emocionante. Cada etapa vencida foi uma comemoração, uma sensação diferente. Eu dei um salto muito grande na classificação na segunda fase, eu já fui pro topo da classificação, então aquilo pra mim foi surpreendente. Eu tive a terceira maior nota, se eu não me engano, da prova discursiva, que foi a prova que eu falei pra você que eu fiz aquela salada. Então, pra mim foi absurdamente incrível. E aí, depois da prova oral, eu subi de novo na classificação, na prova de títulos que eu cheguei no pódio, no nosso pódio. E, assim, era inacreditável. Porque para quem veio de tantas reprovações, para quem não conseguia passar na primeira fase do concurso, chegar entre os primeiros colocados, num dos concursos mais disputados da história, um dos concursos mais difíceis da história, é assim, é só Deus. A gente fala que não tem explicação, não tem como justificar. E Anitta, hoje, o que você espera do futuro? Você atingiu o objetivo que você tinha praticamente de vida, né? O que você espera para o futuro? Olha, eu quero exercer minha carreira com integridade. Honrar o meu nome, o nome que eu carrego. Meu pai me deixou um legado muito grande, ele foi um excelente delegado. Por onde ele passou, ele deixou uma história bonita. Então eu preciso honrar o nome dele, pretendo honrar o nosso nome, da nossa família. Minha irmã também agora é policial, também passou no concurso, é escrivã de polícia. Então estamos formando uma família de policiais. Então eu quero exercer minha carreira com integridade, honrar esse nome, ajudar as pessoas efetivamente. E ajudar a instituição a ter essa revalorização, sabe? Esse reconhecimento da sociedade como a gente merece, como o nosso trabalho merece. Sim. E vamos falar de comemoração, então? Vamos. Você já viu alguém falando antes do baile dos primeiros ou foi a primeira vez agora? Não, eu já tinha ouvido falar do pessoal de 2018. Eu conheci tem uma amiga que foi primeira colocada em 2018. E aí acompanhamos toda a trajetória dela, o baile, a assinatura do quadro, dos primeiros. E nossa, mas parecia uma coisa tão inatingível, sabe? Que assim, nossa, espetacular. Quando você recebeu o convite, como foi a sensação? Ai, sabe aquela sensação de realizei um sonho? Realizei um sonho. Você realizou 2. A aprovação. Sim, na verdade eu realizei vários. Eram coisas que a gente, eu não sei, parecia inatingível, sabe? Quando a gente está estudando, a gente se coloca numa posição
de não reconhecer nosso próprio valor. A gente se coloca assim, a gente brinca que é a síndrome do impostor. A gente acha que todo mundo é melhor, que todo mundo sabe mais, que a gente não vai conseguir. Então, quando chega a hora que você fala, poxa, sou eu consegui, aconteceu. É assim, é incrível, é indescritível. Qual que é a expectativa para esses próximos dias? Porque estamos nesse evento de aprovados, né, para o baile dos primeiros, mas o baile de fato vai acontecer daqui a alguns dias, só no sábado. Sim. O que você espera daqui para frente? Nossa, eu tô animadíssima. Tô animada para conhecer o pessoal, tô animada para confraternizar com todo mundo, porque, nossa, tanta gente primeiro colocado, né? É incrível. Eu já conheci algumas meninas que vão estar lá também, então assim, tô bem animada. A parte do salão também, tô animadíssima, no dia de princesa. E o show, né? Nossa, quando eu vi que era Thiaguinho, eu fiquei... Que tinha sido ano passado. Aí eu falei, poxa, eu queria ter ido ano passado. Aí quando repetiu, eu falei, olha... Maravilhoso. Muito bem. E pra gente fechar com chave de ouro, Anitta, só queria que você deixasse uma palavrinha para quem está assistindo, ainda não começou a estudar para concurso, ou está estudando, mas de repente não conseguiu a aprovação ainda que gostaria, né? Qual que é a sua palavrinha? Certo, o que eu tenho a dizer para você é não desista. Persista, entregue para Deus, faça a sua parte e deixe acontecer. Só não passa em concurso quem para, quem desiste. Então, confie em você, não se deixe levar pelas emoções, pelas frustrações das derrotas. Todo tombo que a gente leva é como se fosse uma flecha, tá puxando a gente para trás para lançar a gente mais para frente. Então, confia no seu potencial que vai dar certo. Parabéns pelo processo, parabéns pela aprovação, muito sucesso. Tá? Muito obrigada. Muito obrigada a todos que acompanharam até aqui. Continue navegando no nosso canal e nos vemos numa próxima. Até mais. Até mais.